Boa noite, meus irmãos. Boa noite, graças a paz. Boa noite, pastor. Boa noite, Agnaldo. A paz, irmão. Paz. Vamos iniciar aí, né, com nosso irmão presbítero Aguinaldo. Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Deus, o Senhor de todos nós, o Senhor de toda a igreja. É mais uma vez uma alegria muito grande, irmãos, podermos estar reunidos, ainda que pela uma plataforma virtual, mas estarmos juntos, bem dizendo o nome do Senhor. Que somente o Senhor, nesta noite, nessa tarde e noite, seja glorificado por nós,
que pessoas sejam alcançadas para o louvor da glória do Senhor. Nós pedimos sempre a você que está acompanhando que compartilhe aí com seus contatos. Você tem como compartilhar aí pelo Instagram mesmo, o aviãozinho que tem aí na barra de ferramentas, você pode compartilhar com os contatos que você tem, que você possui, né? No Instagram você pode estar mandando o alerta que nós estamos no ar com essa programação e certamente abençoará muitas vidas. Vamos orar? Vamos nos colocar diante de Deus, fazer essa oração inicial e logo após passamos a palavra ao missionário Robson, posteriormente ao presbítero Aguinaldo, com os cânticos aí, Robson vai conduzindo até a hora da mensagem. Vamos orar, irmãos. Dizer, ó Deus, que toda honra e toda glória pertencem ao Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, como instrumentos, ó Deus, nas tuas mãos, para te bendizer, ó Deus. E desejosos estamos que o Senhor use, ó Deus, tudo aquilo que nós vamos fazer nesta tarde e noite, ó Senhor. As leituras, as orações, os louvores, os hinos, a mensagem, ó Deus, que tudo seja, ó Deus, para glorificar o teu nome. Assiste-nos, ó Deus, e dá-nos a tua bênção, a tua paz. Visita, ó Deus, cada coração, cada vida que nesta noite, ó Deus, acompanhará conosco aqui. Que o Senhor, por meio da sua palavra, esteja, ó Deus, falando, que o Espírito Santo esteja convencendo da justiça, do pecado e do juízo, e da necessidade que nós temos, ó Deus, de te servir, de estarmos, ó Deus, aos teus pés. A tua bênção. Usa-nos, ó Deus, instrumentos teus, e que o teu nome, ó Deus, seja glorificado nesta noite. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, saudação a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está aí em sua casa, pegue sua Bíblia, abra no Salmos 103 e vamos estar fazendo essa leitura. Salmo 103 é um salmo de Davi, é um salmo que Davi expressa gratidão à misericórdia de Deus. E vamos estar lendo do verso 1 ao 22. Eu vou estar lendo do verso 1 ao verso 5. Eu peço que o pastor Aguinaldo faça a leitura do verso 6 ao 10, o presbítero Aguinaldo do verso 11 ao 18, e eu finalizo do verso 19 ao 22. Amém? Amém. Amém. Certo. Salmo 103. Assim diz o Senhor: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, e quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O pastor, do 6 ao 10. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Assim como é grande a distância entre os céus e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Pois ele sabe como somos feitos, lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece, e nunca mais ninguém a vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos, para aqueles que o guardam, a sua aliança, e obedece fielmente os seus mandamentos.
Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, e em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. 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 Meus amados, meus irmãos, você que está nos acompanhando, abra seus hinários no hino 19, Rei Sublime. E você que não tem no seu hinário, que na sua Bíblia não tem um hinário, você pode encontrar no aplicativo da IPB. Hino 19, Rei Sublime. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoa o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos veis prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Amém. Amém. Meus irmãos, esse salmo que a gente acabou de ler, o Salmo 103, na verdade, ele é uma continuação do Salmo 102. O salmista, no Salmo 102, expressa sua aflição ao Senhor. Mas agora ele vem para o Salmo 103, expressando alegria ao Senhor, porque o Senhor foi misericordioso com ele. E como a gente leu em divisões, em 4 partes, esse salmo é dividido em 4 partes. Do 1 ao 5, ações de graças, bênçãos pessoais. Do 6 ao 10, ações de graças por bênçãos nacionais. Do 11 ao 18, louvores à compaixão de Deus. E do 19 ao 22, apelo pelo louvor universal. O salmista está apelando que todos louvem ao Senhor, porque Ele é digno dessa honra, dessa glória, e porque também o Senhor é misericordioso. A partir do verso 8, o salmista fala que o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetualmente e nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Aí o salmista no verso 11 fala, pois quanto do céu se alteia acima da terra, assim é grande a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor, meus irmãos, não tem limite. Então, se você pecou contra o Senhor, esse é o momento de você aí em sua casa orar, confessar a Deus, fale com Ele. Ele conhece você, Ele só está esperando você ir confessar esses pecados. Vá até o Senhor, que Ele é rico em misericórdia. E logo em seguida, louve e adore o Senhor. Agradeça ao Senhor por esse amor que não tem fim, por essa misericórdia, por essa graça que se renova na sua vida a cada manhã.
Eu peço para que o presbítero Aguinaldo faça essa oração de contrição e logo em seguida o pastor uma oração de adoração, de gratidão ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, pelo cuidado que Ele tem por nós. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, ó Deus, pela Tua graça, Senhor Deus, que nos alcançou, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, que se renova sobre nossa vida a cada manhã, ó Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, porque, Senhor, apesar de nossas fragilidades, apesar de nossas falhas, Senhor Deus, sabemos, Senhor Deus, que o Senhor nos ama, ó Pai de amor, que o Senhor nos tem assistente, Senhor Deus, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, porque somos falhos, perdoa porque nós pecamos por palavras, pensamentos, atos, porque nós temos, Senhor Deus, muitas vezes transgredido a Tua lei, ó Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, nos fortalece, nos faz firmes, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, restaurando nossas vidas e tudo quanto nós possamos fazer, Senhor Deus, possamos fazer para honra e glória do Santo Nome. Vem estar, Senhor Deus, perdoando, Senhor Deus, todas as nossas falhas. Nos perdoa, Senhor Deus, dos nossos pecados, aqueles que muitas vezes, Senhor Deus, nos são ocultos, ó Deus. Mas Tu, Senhor Deus, conhece o nosso coração. Sabe, Senhor Deus, o quanto nós somos pó. Sabe, Senhor Deus, o quanto nós necessitamos, nós carecemos de Ti, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor Deus, possa estar, Senhor Deus, estendendo Tua mão nesse momento, Senhor Deus, para cada um dos nossos queridos ouvintes, Senhor Deus, e possa estar, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, com o Teu perdão, ó Pai. Ó Pai de amor, abençoando, Senhor Deus, com o Teu grande amor, Senhor Deus, sobre a vida de cada um, Senhor Deus, que nesse momento está nos ouvindo, ó Pai. Vem estar, Senhor Deus, age misericórdia para conosco, não somente hoje, mas para todos, Senhor Deus, a nossa oração nós te fazemos. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje para todos sempre. Amém. 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 Obrigado, Senhor, pela certeza que nós temos, ó Deus, do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que pagou, ó Deus, que justificou, que apagou, ó Deus, todas as nossas ofensas. Obrigado, ó Deus, porque naquela cruz Ele satisfez a lei. Ele, ó Deus, entregou sua vida, derramou, Deus, cada gota de sangue para nos perdoar e para nos purificar. Obrigado, ó Deus, porque pela Tua palavra nós cremos que Jesus veio a esse mundo, viveu, morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, nos dando, ó Deus, a certeza do perdão e da vida eterna. Um dia, ó Deus, ressuscitaremos juntamente com Ele, ó Deus. Muito obrigado, porque, de fato, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, a sua graça sobre nós não tem limites, ó Deus. E nós estamos aqui, ó Deus, reconhecendo o Teu grande sacrifício através do Teu Filho, porque Tu deste, ó Deus, o Teu Filho para se entregar por nós. Nos abençoa, ó Deus, nos ajuda a cada dia vivermos uma vida de gratidão, de votos, ó Deus, como lemos no Salmo pela manhã, ó Deus, que a nossa gratidão seja permanente, ó Deus, na Tua presença, porque nós não temos como, ó Deus, pagar todos os Teus feitos, ó Deus, para conosco. Muito obrigado, ó Deus. Continua nos assistindo, continua conosco, continua nos protegendo e nos alimentando, ó Deus, com a Tua palavra, para que não venhamos a pecar contra o Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amados, vamos estar abrindo nossas Bíblias, vamos continuar em Salmos, mas desta vez um salmo bastante conhecido por todos, Salmo 91. E eu vou estar fazendo essa leitura do verso 1 ao 16. Salmo 91. Sobre a sombra do Altíssimo. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas. E sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia,
nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meu dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque de mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, meus irmãos. Que salmo lindo, né? Agora estarei passando a vez aí para o presbítero Egnaldo, que estará entoando alguns hinos, uns louvores. Amém. Né? Como é bom podermos cantarmos louvores ao nome do nosso Deus. Né? E a nossa gratidão ao Senhor. Porque aquela cruz, o qual o Senhor Jesus Cristo carregou, era uma cruz que era para mim e para vocês. Né? Mas o nosso Deus nos amou com tão grande amor. Apesar de nós não merecermos, mas Ele nos amou. E nós fomos, né, alvos do seu grande amor. Por isso nós hoje estamos aqui. Então possamos render a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, a nossa gratidão. Seu sangue marcou passaporte pra junto do Pai. Rompeu as barreiras do pecado, nos separou e nos separou. Mostrou o amor pregado na cruz, em glória ressurgiu e subiu, mostrando que a vida não é só isso aqui, não. Pra ti isso tudo faz parte de quê? Se achas que a vida é só esse pó que o vento vai levar, pra ti isso tudo faz parte de quê? Se achas que a vida é só esse pó que o vento vai levar, tanto amor sem ninguém merecer. Aquela cruz é pra mim e você. Hoje o mundo vira as costas como se ela não fosse nada. Tanto amor sem ninguém merecer. Aquela cruz é pra mim e você. Hoje o mundo vira as costas como se ela não fosse nada. Seu sangue marcou passaporte pra junto do Pai. Rompeu as barreiras do pecado, nos separou e nos separou. Mostrou o amor pregado na cruz, em glória ressurgiu e subiu, mostrando que a vida não é só isso aqui, não. Pra ti isso tudo faz parte de quê? Se achas que a vida é só esse pó que o vento vai levar,
Pra ti isso tudo faz parte de quê? Se achas que a vida é só cipó que o vento vai levar. Tanto amor sem ninguém merecer. Aquela cruz é pra mim e você, pois o mundo vira as costas como se ela não fosse nada. Tanto amor sem ninguém merecer. Aquela cruz é pra mim e você. Hoje o mundo vira as costas como se ela não fosse nada. Tanto amor sem ninguém merecer. Aquela cruz era pra mim e você, e você. Tanto amor sem ninguém merecer. Aquela cruz era pra mim e você, e você. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aquela cruz era para mim e você. Né? Nós não podemos estar aqui se não tiver um verdadeiro propósito, um verdadeiro objetivo. Esse propósito, esse objetivo, nós temos a graça do nosso Deus que realiza em nossas vidas. Né? Então, quero louvar-te sempre mais e mais. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem a glória e o poder do nosso Deus. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, a ti. Sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor.
Irmãos queridos, a palavra de Deus nos diz lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartos os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós temos aprendido que consagrar os nossos dízimos a Deus, consagrar parte daquilo que Deus tem nos dado com tanta abundância, faz parte do culto que nós lhe prestamos, né? Faz parte que é requerido por Deus, né? Nós precisamos mais do que nunca entender que o dízimo não nos pertence, pertence a Deus, aquele que tem nos dado tudo com abundância. E o texto que nós lemos aqui diz que é uma das formas de nós honrarmos a Deus, é devolvendo a Ele essa parte, né, que lhe pertence. Mesmo que a igreja não esteja aberta, não esteja com as suas programações presenciais ainda, mas ela continua desenvolvendo seu ministério, levando a palavra de Deus, pagando, né, as suas contas, pagando os seus compromissos, cumprindo com seus compromissos, e só pode ser feito a partir da nossa fidelidade, né? Então, nós deixamos disponíveis, já como é do conhecimento dos irmãos, para que os irmãos depositem em conta da igreja, entreguem diretamente à tesouraria, de sorte que nós possamos honrar com os nossos compromissos, né? Enquanto o presbítero Aguinaldo nos conduz em mais um cântico, nós vamos fazer essa consagração a Deus, dizer: Senhor, te pertence, é teu, eu estou te consagrando. E na primeira oportunidade você vai fazer isso, consagrando a Deus pela fé, parte daquilo que o Senhor tem te dado com tanta abundância. Vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos louvar o Senhor nosso Deus. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti, não há, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites. Me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti, não há, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limite. Me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração, sem limite. Me entregarei,
bendigarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. Amém. Louvado seja nosso Deus. Amém. Amém. Vamos orar, né, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas, pedir que Deus esteja abençoando o seu povo, conservando, né? Nada tem nos faltado, irmãos, mesmo em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, nós testemunhamos do sustento de Deus, do sustento do Senhor. Eu vou pedir para o missionário Robson estar orando, agradecendo a Deus e consagrando as ofertas e dízimos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus soberano, Deus que é Pai, Deus que alimenta os passarinhos, imagina nós, Pai, que somos teus filhos amados. Obrigado, Pai, aceita nosso dízimo, nossa oferta, porque entendemos, Senhor, que tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Senhor. E também, Senhor, o Senhor nos ensine cada vez mais, nos dê graça para que a gente faça isso com alegria, Pai. Não com angústia, não com pesar, mas sim com alegria, porque sabemos que tudo vem de Ti, Senhor. E sabemos que o Senhor vem nos sustentado, vem cuidando de nós. O Senhor nunca deixa faltar nada. O Senhor sempre foi o nosso sustento e sempre será, ó Deus. Aceita também, ó Pai, as nossas vidas, Senhor. As nossas vidas como oferta de louvor, de cheiro agradável, Senhor. Que a gente possa, que o Senhor nos dê graça para que a gente possa fazer essa entrega definitiva, dia a cada dia. Que a gente entregue toda a nossa vida ao Senhor para fazer a Tua vontade, Deus. Abençoa a todos, Pai, que Te ofertaram, que Te dizimaram. E também abençoa, Pai, aqueles que o Senhor sabe porque não ofertaram, que talvez não tenham condição, mas que o Senhor dê essas condições a eles, Pai, através de trabalho, que o Senhor venha estar dando sustento na casa dessas pessoas, para que eles possam, Senhor, Te ofertar com alegria no coração. E que sempre que eles forem Te ofertar, eles possam se lembrar por que estão fazendo isso. Estão fazendo isso porque o Senhor deu tudo que eles têm, porque o Senhor os sustenta. Obrigado, Deus, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado com o Teu povo, Deus. Te agradeço, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. 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 Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação nesta noite. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no Salmo número 120. Né? Queremos saudar todos os irmãos que estão conosco aí, pessoas de diferentes locais, né? Lourdes Macário, lá de Canhotinho, Deus abençoe em nome de Jesus, e tantos outros irmãos e irmãs que estão aí nos acompanhando, aqui de Sertânia, de tantas localidades, de Afogados da Engazeira, Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Salmo 120. Salmo 120. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, irmãos, o texto da palavra de Deus. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora, que te será dado ou que será acrescentado, ó língua enganadora. Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Amém. Que o Senhor esteja aplicando essa palavra ao nosso coração. Amados irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis, principalmente o contexto causado pela pandemia do coronavírus, né, que há mais de um ano assola não apenas o nosso país, não apenas o nosso estado, o nosso município, mas como todo o globo terrestre, né, todo o planeta.
os desdobramentos dessa pandemia, né, têm afetado a todos indistintamente. Não existe uma só pessoa na face da Terra que não seja, né, afetada. Pessoas conscientes, né? Nós ainda vemos, infelizmente, pessoas tentando, de alguma forma, de alguma maneira, tentar dizer que isso não existe, né? Mas, quando nós olhamos a totalidade completa, todos têm sido afetados em toda e qualquer circunstância e todo e qualquer lugar. Em todas as esferas sociais também, irmãos, não apenas as pessoas, mas em todas as esferas sociais. Do mais rico empresário ao mais humilde trabalhador, a pandemia e esse estado que nós estamos vivendo, essa situação tem afetado, né? Até mesmo os cristãos, irmãos, estão sendo, até mesmo nós cristãos, estamos sendo afetados em algo sagrado, em algo saudável, que é a reunião para a adoração, né? Nós, pelo cumprimento, logicamente, aqui nós não queremos trazer contendas, né, aos governos, aos políticos. Sabemos que precisamos fazer a nossa parte e tem um momento que é necessário parar, que é um momento, existe um momento que é preciso todos colaborarem. De fato, nós devemos fazer isso, mas nós temos ultimamente sido afetados nesse algo sagrado, que é a reunião para a adoração a Deus. Mas será que nós já paramos, queridos, para pensar que mesmo em meio à pandemia, os outros problemas não deixaram de existir? Nós poderíamos pensar, né? Nós poderíamos até trazer à mente, ao consciente, né, que talvez, por estarmos vivendo nessas dificuldades tão terríveis causadas por essa pandemia, talvez fosse hora dos outros problemas darem um tempo, pararem, né? Mas não, as circunstâncias não mudaram. Os outros problemas não disseram, a pandemia está assolando, vamos dar um tempo, vamos esperar que esse contexto da pandemia, das restrições termine para que nós voltemos. Não, mesmo em meio às pandemias, queridos, nós temos que lidar com dificuldade, com angústias, com lutas, com provações, com tentações. Eles continuam acontecendo. E além do problema que nós estamos enfrentando causado por essa pandemia, os outros problemas eles continuam batendo à nossa porta. Por exemplo, irmãos, a maldade humana continua alta. A maldade do homem continua em níveis altíssimos. Há uma semana atrás eu fui informado, fiquei sabendo de um pequeno empresário lá na minha cidade, em São Bento do Una, que foi sequestrado e passou por difíceis momentos nas mãos dos criminosos. E a gente fica pensando, meu Deus, será? Mesmo em meio a esse momento, as pessoas não param para refletir, as pessoas não param para olhar para o contexto, para olhar em volta e ver tudo que está acontecendo. Será que não há temor no coração das pessoas? Porque você imagine, além desse contexto que nós estamos vivendo, uma pessoa se vê aprisionada, sequestrada, tirada do convívio dos seus familiares, tendo a sua vida, né, em risco, em perigo, e essas pessoas não param para pensar nessas coisas. Daí nos vem uma repulsa, nos vem uma angústia, irmãos, no coração, porque a humanidade, mesmo em meio a tudo isso, não para refletir. Exceto nós estamos falando aqui, nós não queremos generalizar, mas uma boa parte, né, ainda continua pensando desse jeito. Essas coisas, irmãos, nos deixam, não tem como, elas nos deixam angustiados. Como o salmista se apresenta aqui nesse Salmo 120. Se você for olhar, se nós analisarmos, o salmista nos apresenta aqui uma situação e um contexto em que ele está angustiado, diante de Deus, diante do Senhor. O Salmo, irmão, sempre é conhecido como um dos salmos de romagem, conhecido também na Bíblia como o Salmo dos degraus, o Salmo dos peregrinos, daqueles que cantavam quando eram peregrinos, né, quando estavam longe, distantes do templo do Senhor e de sua terra natal. Título esse que se segue até o Salmo 134. Nós vamos encontrar um conjunto de salmos que começa aí no 120 e vai até o 134, que são chamados aí de salmos, dos salmos de romagem, né? Os salmos cantados, que eram geralmente cantados, orados pela comunidade judaico-cristã, dos cristãos,
quando estavam longe, né, do templo, longe da sua terra natal. Pelo menos duas coisas aqui, irmãos, se destacam neste salmo como observação. Certamente muitas outras vão se destacar, mas eu fiz questão aqui de destacar essas duas curiosidades, essas duas questões importantes para nós adentrarmos ao estudo do salmo. Primeiro, este salmo ele vem logo após, vem imediatamente após o salmo 119, que é o salmo mais extenso que nós encontramos na Bíblia. E ele faz uma ponte, e ele faz uma pausa, né? Porque nós estamos vindo de um salmo que tem 176 versículos, e agora nós vamos nos deparar com um salmo de 7 versículos. É um salmo pequeno em comparação com o salmo 119. Interessante que o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, quando ele comentava e ele observava esse salmo, ele dizia o seguinte: de repente deixamos o continente do vasto salmo 119, pelas ilhas e ilhotas das canções dos degraus. É louvável empenhar-se em devoção longa em uma ocasião especial, mas não se deve dar menos atenção aos sagrados atos breves que santificam o dia. Aquele que inspirou o salmo mais longo foi também o autor das composições curtas que o seguem, né? Nem só porque o Salmo 120 é um salmo pequeno em relação ao Salmo 119, ele deixa de ser inspirado, ele deixa de pertencer ao mesmo autor. Spurgeon está dizendo que o mesmo Deus que se manifesta através de 176 versículos do Salmo 119 é o mesmo que se manifesta no Salmo 120, com apenas 7 versículos em sua composição. A despeito de ser alguém humano, que nós não sabemos a princípio, alguns vão se arriscar e dizer que esse salmo foi composto pelo rei Davi, mas a expressão aqui e a autoria final pertence a Deus, pertence ao Senhor. Então essa é a primeira coisa que eu observo. A segunda coisa importante para nós observarmos é que este salmo ele foi cantado por um único peregrino, né? Nós pensamos numa multidão de peregrinos cantando, mas esse salmo aqui é singular, o Salmo 120, quando nós observamos até pela expressão de linguagem, a linguagem está aí no singular, né? Ele foi cantado por um único peregrino. A linguagem encontrada no Salmo 120 é a linguagem na primeira pessoa. Não sabemos ao certo quem o escreveu. Como disse, embora alguns se arrisquem a dizer que ele é de autoria davídica ou a autoria de Davi, mas nós não sabemos ao certo, e isso não importa muito. O que importa, de fato, é a mensagem expressa no Salmo 120. O que sabemos, irmãos, é que ele foge àquela regra de que os cânticos de romagem eram cantados em grupos. Por certo, esse foi composto por um peregrino apenas, que ia a Jerusalém adorar, né? Ele estava distante e ele fazia esse caminho de peregrinação, indo a Jerusalém, ao templo, para adorar a Deus, e ele cantava e ele orava este salmo enquanto se dirigia ao templo em Jerusalém. Quando nós olhamos para isso, amados irmãos, nós devemos entender que todo cristão, de certa forma, é um peregrino neste mundo. Ele caminha pelas vicissitudes da vida na esperança de chegar à nova Jerusalém celestial. Nós estamos caminhando neste vale de lágrimas como peregrinos, como diz o hino, sou peregrino aqui, em terra estranha estou. Nós caminhamos neste mundo, mas com os olhos fitos em Deus, em Cristo Jesus, que um dia chegaremos, atravessaremos, né, o vale e estaremos para sempre na presença de Deus. Nesse caminho, nessa travessia, nós somos transeuntes, né, que por vezes nos angustiamos, que por vezes enfrentamos inimigos ferozes, que por vezes choramos, mas nunca perdemos a certeza do cuidado de Deus. Essa era a expressão do salmista. Embora muito angustiado neste salmo, ele não perde a certeza do cuidado do Senhor, do afago de Deus, da presença de Deus em sua vida, que cuida dela em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Mas, finalmente, irmãos, quais são as lições que nós aprendemos desse salmo? Quais são as lições que nos são ensinadas? E é para isso que eu chamo a sua atenção nesta noite. O que é que nós podemos aprender
O que é que a palavra nesta noite nos ordena para que nós coloquemos em prática em nossa vida, em todo esse contexto que nós estamos vivendo? E a primeira coisa, irmãos, que eu chamo a atenção está aí na parte primeira do versículo 1, quando o salmista diz assim: na minha angústia, na minha angústia. E a primeira coisa que nós aprendemos, amados, é que a angústia faz parte da vida do cristão. Por incrível que pareça, as angústias fazem parte da vida do cristão. Embora muitos queiram dizer que não, embora muitos queiram ter uma teoria triunfalista, dizer que o cristão não passa por angústia, o salmista nos ensina aqui que as angústias fazem parte da nossa vida e não tem como nós fugirmos dessa regra. Como já mencionei, irmãos, nós não sabemos ao certo quem escreveu esse salmo, mas a condição do autor, aqui nós sabemos que é uma condição de angústia. Ele está angustiado, ele diz, na minha angústia. Ou seja, ele está expressando um sentimento que está consumindo o seu coração, que está trazendo inquietação à sua vida. Enquanto ele se dirige a Jerusalém para adorar ao Senhor, ele fala ou canta a sua angústia, ele expressa, através da poesia, a sua dor, a sua tristeza e a sua angústia. As angústias, irmãos, da vida do cristão podem vir de muitas frentes. Pode vir do pecado. Nós somos pecadores, ainda nós somos teimosos. A humanidade é teimosa, teima em pecar contra Deus. Por isso nós precisamos constantemente estar confessando esses pecados ao Senhor. Mas as angústias também, elas podem ser produzidas no nosso coração pelas provações. Quantas provações nós enfrentamos? Nós não estamos isentos, por sermos cristãos, das provações que nos sobrevêm. Mas essas angústias também, elas nascem, elas brotam no nosso coração pelas tentações que nós enfrentamos, né? Sabemos a diferença entre provação, Deus não tenta, Deus prova, né? As tentações, elas procedem do inimigo e isso muitas vezes nos angustiam. Mas também, irmãos, nós somos angustiados, nos tornamos angustiados por questões internas. Muitas vezes, até mesmo dentro do nosso convívio, nós passamos por situações angustiantes na nossa casa, muitas vezes na igreja, muitas vezes no convívio com pessoas próximas a nós. Nós nos sentimos muitas vezes angustiados por querermos resolver situações, por estarmos certos de um caminho para que aquela situação seja resolvida, mas não há uma adesão das pessoas e isso acaba nos angustiando. E outra coisa também que nos angustia são as causas externas, né? O nosso arredor, né? a nossa vida externa, o nosso convívio, as circunstâncias nas quais nós estamos vivendo. Ao que nos parece, irmãos, aqui, a causa da angústia desse peregrino ou do salmista eram as calúnias que se erguiam contra ele. Observe comigo aí os versículos 2, 3 e 4. Ele diz, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Vejam aí que a angústia que estava angustiando, nesse caso, o salmista, esse peregrino, eram as calúnias, eram as mentiras, eram as fofocas, né? Aqueles irmãos que não possuem o temor de Deus tentavam esmagar a sua vida. Ele deixa transparecer isso aqui, através de notícias falsas, com histórias inventadas por suas mentes e corações maldosos que atingiu. Não é verdade, irmãos, que muitas vezes nós nos sentimos assim, por coisas infundadas, por mentiras, por calúnias que nos envolvem, e isso angustia o nosso coração. E o salmista estava se sentindo assim. Os cristãos muitas vezes são alvos destas coisas, da malícia daqueles que intentam contra a sua vida, que intentam contra a sua fé, que querem tornar a nossa fé inócua, a nossa fé sem sentido. Quantas coisas, quantas investidas nós recebemos, queridos irmãos, dessa forma. Nem mesmo Jesus foi poupado das línguas perversas. Nós lembramos do seu ministério terreno. Muitos disseram que Jesus era Beuzebu, que Jesus era o diabo, né? Pensa aí, né? Nós muitas vezes nos sentimos afligidos, né, por questões que nós passamos, mas pensa aí, o próprio Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, foi dito dele que ele era Beuzebu, ou seja, que ele era o próprio
diabo. Muitos nomearam Jesus de glutão, de comedor, de bebedor de vinho, de amigo de meretrizes e pecadores. Percebam aí, irmãos, que coisas terríveis. E quando nós olhamos para nós mesmos, né, nós não devemos, irmãos, nos surpreender, porque se Jesus, sendo Deus, passou por essas angústias, passou por essas dificuldades, imagine nós. Se você observar aí no versículo 4, que já foi lido, o salmista diz: setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ele está aqui comparando, irmãos, a língua fraudulenta, a língua mentirosa como uma arma letal. O salmista afirma aqui que a língua deles fere como fogo. As expressões aí denotam uma lança ou uma espada flamejante que fere e queima. Nós lembramos daqueles filmes de guerra que nós assistimos, em que os soldados embebiam suas lanças num líquido combustível lá, ateavam fogo e atiravam contra o inimigo. O salmista está aqui fazendo uma comparação à língua maliciosa, à língua mentirosa, a essas coisas, que é capaz, irmãos, de não apenas ferir a pele, mas de atravessar o corpo de alguém. Essa era a angústia pesada que o salmista, que esse peregrino estava sentindo. A língua mentirosa e fraudulenta é assim. Ela fere, ela destroça, ela destrói de forma inexplicável. O salmista, enquanto o salmista queria paz, os inimigos buscavam a guerra. Vejam aí, no versículo 7, ele diz: sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Veja que confronto de valores, né, de caráter estava acontecendo aí. O que é isso, irmãos, que isso nos ensina? Como é que nós podemos aprender? O que é que nós podemos aplicar, irmãos, aqui às nossas vidas? Admitirmos, irmãos, que estamos angustiados por si só não é pecado. Não é pecado nós dizermos, nós admitirmos a nossa angústia. O pecado se constitui ou se gera na nossa vida ou na vida do cristão com o que ele faz com a angústia que ele está sentindo. Percebem? O salmista diz: na minha angústia. Ele está dizendo: estou angustiado, Senhor. Ele não está pecando por isso. E nós não pecamos também, irmãos, por admitirmos a angústia. Mas o pecado, ele se gera da nossa vida com aquilo que nós fazemos com as angústias que nós sentimos. O próprio Jesus, nós lembramos que ele se angustiou. Ele se revoltou contra a incredulidade de Jerusalém. Ele chorou com a morte de Lázaro. Ele se angustiou nos momentos que antecediam a sua crucificação. Nos evangelhos, um dos 3 textos, eu selecionei aqui Marcos 14, 34, relata ali, lhes disse, são as palavras de Jesus: a minha alma está profundamente triste, ou seja, angustiada, de uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Esses são momentos que antecedem a entrega, né, a traição de Jesus, a sua crucificação. E o desenrolar da história, irmãos, dos evangelhos sinóticos nos mostram isso. Não é pecado em si admitirmos as nossas angústias, as nossas tristezas. Não nos tornamos menos crentes por admiti-las em nossa vida. Jesus chega ao ponto de, na sua angústia, pedir a Deus que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice. Afastasse dele aquele momento de sofrimento. Muitas vezes, irmãos, nós temos a tendência de tentar desenvolver um triunfalismo e mascarar a nossa angústia em alguém, muitas vezes chegar para nós e a gente tentar formar um rosto diferente, uma cara diferente, para tentar dar um sentido mais espiritualizado àquilo que nós estamos passando. Isso não é certo, irmãos. Isso não faz de nós mais santos ou mais crentes. Mas também, irmãos, nós somos desafiados a entender que o que nós devemos fazer com essas angústias. Pois isso determinará o que elas podem causar em nossa vida, o que determina o que nós vamos fazer em nossa vida. No caso do salmista e no caso de Jesus, a angústia que eles experimentaram serviu de uma oportunidade. E nós vamos ver na sequência do Salmo. Vejamos como eles transformaram a angústia em oportunidade, especificamente aqui o salmista, esse peregrino, como ele transformou angústia em oportunidade para glorificar a Deus. Ainda no versículo 1 ele diz: na minha angústia clamo ao Senhor. Na minha angústia
clamo ao Senhor. E aqui nós aprendemos, irmãos, a segunda lição. O que nós devemos fazer quando a angústia bate à nossa porta? O que o cristão deve fazer em meio à angústia? O salmista diz que nós devemos clamar a Deus. Nós devemos clamar ao Senhor. Quando a angústia veio, o salmista não a mascarou. Ele não escondeu, ele não ele não colocou uma máscara no seu rosto para disfarçar aquilo que ele estava sentindo. Mas ele a expôs diante de Deus. Ele tomou a decisão certa. Ele fez dela a oportunidade de buscar ao Senhor. Na minha angústia, clamo ao Senhor. Na minha angústia, clamo ao Senhor. Ele não fez, irmãos, das angústias um momento para se maldizer, como muitos fazem, né? Ah, que situação terrível eu estou passando, eu estou sofrendo demais, eu não mereço isso, ó Deus. Você questiona Deus, questiona as circunstâncias. Ele não aproveitou, irmãos, essa oportunidade para fazer isso, para lançar o nome de Deus em vão, para dar mau testemunho. Pelo contrário, quando a angústia bateu em sua porta, ele se lembrou do Senhor, ele lembrou de Deus. O salmista, ele não invocou o nome do Senhor em vão. Ele sabia que podia recorrer a ele nesse momento. O reformador João Calvino diz que ele faz isso para encorajar a outros, especialmente aqueles que eram oprimidos pelas adversidades, a nutrirem confiança na oração. É verdade que os homens sentem a necessidade do socorro divino a todo instante. Todavia, não há razão mais oportuna para o buscarmos do que sermos ameaçados por um grande perigo. Ao invés, irmãos, de nós nos transtornarmos, ao invés de nós nos revoltarmos com as dificuldades que nós enfrentamos, é bom que nós entendamos que muitas vezes Deus está nos dando uma oportunidade de nos aproximarmos mais dele, de buscarmos a sua presença, de depositarmos a nossa confiança nele. Aí, meus irmãos, nós lembramos que nada acontece em vão na vida daqueles que temem a Deus. Tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nos lembra o apóstolo Paulo quando escreveu aos irmãos em Roma. As angústias que batem à nossa porta não devem servir para nos levar ao desespero, a perdermos o chão, a colocarmos a mão na cabeça, a nos angustiarmos, a nos desesperarmos como aqueles que não temem a Deus fazem. Não, não é momento disso, não é momento para isso. Pelo contrário, muitas vezes Deus permite essas angústias para que o busquemos mais, para que nos firmemos mais no Senhor, para que a nossa confiança esteja mais firme com o Senhor. Como anda, irmãos, a nossa vida de oração? Nós temos clamado a Deus? Será que nesse tempo nós temos usado aí para clamarmos ao Senhor? Temos vivido esses dias maus, mas Deus não quer que nós nos desesperemos, que nós percamos o norte. Ele quer que nós o busquemos. Jesus é o nosso exemplo, irmãos. Nós começamos citando aqui no início Jesus e nos detivemos mais aqui no exemplo do salmista, mas nós precisamos lembrar de Jesus. Quando angustiado pelo que havia de passar, quando nós citamos lá na primeira lição, o que foi que ele fez? Ele se submeteu a Deus. Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Percebem, irmãos, que ele confia a Deus, ele entrega e ele se submete à vontade de Deus, que não seja a minha vontade, Senhor, mas seja a tua. Deus quer, irmãos, com certeza ouvir o clamor do seu povo. Deus quer ouvir o meu clamor. Deus quer ouvir o teu clamor. Ele quer, de fato, nos ouvir em nossas angústias. E com isso nós aprendemos aqui, o salmista nos ensina, esse peregrino nos ensina que é tempo, irmãos, de clamor e não de pavor. É tempo de clamor e não de pavor. Voltemo-nos, meus irmãos, para Deus, assim como fez o salmista, assim como fez Jesus Cristo. Nós possamos, de fato, buscá-lo em nossas angústias. Amém, meus irmãos? Amém. E o clamor do salmista, irmãos, nos leva à próxima lição. A próxima lição, o salmista aqui nos ensina essa lição maravilhosa. Perceba que ele diz: na minha angústia, versículo 1, clamo ao Senhor. E ele termina no versículo 1 dizendo: e ele me ouve. E ele me ouve. O que é que nós devemos, irmãos, aprender
em meio às angústias, que é a certeza que o cristão precisa ter na angústia, é que Deus ouve a sua oração, é que Deus está atento à sua oração. É importante nós entendermos, e o salmista entendia isso, irmãos, que Deus não é um Deus que está atrelado às circunstâncias. Deus não muda de acordo com as circunstâncias, né? Deus não é semelhante ao ser humano que hoje está feliz, alegre, está sorridente por causa da circunstância que ele está passando, por uma onda boa na sua vida, ele muda repentinamente. Não, Deus não é assim. Deus é Deus, Deus é bondoso, Deus é gracioso, Deus é misericordioso em todo o tempo. Ele não depende das circunstâncias. E em meio às nossas angústias, o salmista diz que ele ouve a sua oração. E nós entendemos que ele ouve a oração daqueles que pertencem a ele em meio às angústias também. Esse é o testemunho do peregrino, do salmista, quando na sua angústia ele clamou a Deus. E o que foi que ele fez? Ele ouviu. Ele termina aí retumbantemente no final do versículo dizendo: e ele me ouve, ou seja, e ele me escuta, e ele atenta para a minha voz. Que notícia consoladora, irmãos, o salmista nos traz. Deus nos ouve em nossas angústias, louvado seja o nome do Senhor. Ele não ouve apenas quando nós estamos bem. Deus não é semelhante àquele amigo que está conosco, que só comemora conosco quando as coisas estão boas. Não, Deus está conosco em todos os momentos. E o melhor, ele ouve a nossa oração. A resposta de Deus a esse peregrino foi retumbante, mas não apenas isso, ela foi confortadora. A resposta de Deus se tornou nos lábios do salmista um cântico de gratidão ao Senhor, um cântico de louvor ao Senhor. Deus concedeu a ele um favor especial. Ele não apenas ouviu, mas respondeu. Ele estava pronto a responder, a mudar as circunstâncias, a falar o seu coração. Muitas vezes as circunstâncias não mudam, irmãos, mas o nosso coração muda, o nosso coração entende. Eu me lembro muito da oração de Ana, esposa de Penina, a mãe de Samuel, que subia, né, a Siló todos os anos para adorar a Deus, e a sua rival Penina a humilhava, ela chorava, ela não comia, ela entrava num estado de depressão. Mas um dia ela foi ao templo, ela orou ao Senhor, ela ouviu do sacerdote Eli que Deus concederia o que ela estava pedindo, o que ela estava colocando. E mesmo que aquilo não tenha acontecido imediatamente, o texto nos diz que Ana voltou para casa com o coração alegre, com um semblante feliz, irmãos. Porque é isso que Deus nos concede. Embora muitas vezes a nossa vontade ela não seja executada plenamente, mas Deus muda as circunstâncias e nos faz olhar e entender que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Entendemos, irmãos, essa ideia está implícita no Salmo, que Deus o respondeu favoravelmente à sua petição. Notamos aqui que ele foi ouvido quando constrangido e cercado pelas tribulações. Ele recorre a Deus e Deus lhe é favorável. Vivemos em tempos muito difíceis, irmãos, em que muitos à nossa volta não têm tempo para ouvir, que não têm tempo, muitas vezes não estão dispostos para ouvir os outros. Mas o salmista aqui nos apresenta o Deus que nos ouve, que está pronto a ouvir o nosso clamor, que está pronto a compartilhar, a ouvir da nossa angústia, que é um Deus que não apenas ouve, mas um Deus que atende à oração do seu povo. E assim acontece conosco também. Deus está pronto a nos ouvir, a despeito de sermos quem somos. Somos imperfeitos. O salmista não era diferente de nós. Ele era pecador como nós, ele era imperfeito como nós, mas ele diz aqui que Deus ouviu a sua oração. Isso se faz lembrar, irmãos, nos faz lembrar do desobediente Jonas, né? Quando tentou fugir, tomar uma direção contrária à vontade de Deus, relutava para cumprir a ordem de Deus, mas quando ele foi engolido pelo grande peixe, nós temos um registro das orações, de uma das orações mais profundas registradas na Bíblia, quando do ventre do peixe ele clama a Deus. E o que é que acontece? Deus ouve a sua oração. Deus escuta a sua oração e Deus lhe dá uma segunda oportunidade, né? Ali ele clama a Deus e Deus ouve. Não importa o que você esteja passando.
Não importa o que nós estejamos passando, as circunstâncias que nós estejamos inseridos. Aqui eu lembro algumas coisas importantes. Primeiro, não mascaremos nossas angústias. Fazer isso não nos torna supercrentes. Nos torna dependentes de Deus quando nós reconhecemos as nossas angústias. Nós não podemos nos esconder de Deus. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa vida. E é necessário que nós abramos os nossos lábios diante de Deus e confessemos a Ele as nossas angústias. Segundo, nas nossas angústias façamos a coisa certa. Não peque. A hora da angústia não é hora de pecar, não é hora de desobedecer a Deus, é hora de se voltar para Deus. Apresentemos, irmãos, elas a quem pode resolver, a quem pode nos dar resposta. E essa resposta é Deus. E por último, nas angústias não esqueçamos. Assim como ele ouviu o clamor do salmista, ele está pronto a nos ouvir. Não sei o que você está passando, o que você está vivenciando. De uma coisa eu sei. Se você serve ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que se assenta no trono, ele está pronto para ouvir o seu clamor, a sua oração. Que esses tempos, irmãos, sejam oportunos para nós clamarmos a Deus, para nós buscarmos ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique, o Senhor aplique essa mensagem ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, vamos estar entoando o hino 159, Bondoso Amigo. Hino 159. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor, e nos diz que Ele entreguemos os cuidados sem temor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos toda a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e de dor. A Jesus eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, contas-lhes em oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para resgatar-nos, Ele humilde se encarnou. Derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo e vida no futuro já podemos alcançar. Amém.
Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Vamos agradecer a Deus por este momento tão precioso na presença do Senhor. Pedir a bênção dele sobre nós, sobre as nossas vidas, a nossa família, né? Que Deus esteja nos abençoando, nos protegendo. Eu vou pedir que o presbítero Aguinaldo esteja orando e logo após eu estarei impetrando a bênção. Oremos. Grandioso Deus e Pai, nós somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem dado de fazer, Senhor Deus. Ó Pai de nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo teu cuidado para conosco, ó Deus, porque o Senhor tem suprido em cada uma das nossas necessidades. Pai de amor, te agradecemos, Senhor Deus, porque a tua palavra, Senhor, nos alcançou, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida de cada ouvinte nessa noite, Senhor Deus, por essa palavra, Senhor Deus, que foi semeada aos nossos corações, Senhor Deus. Que nós possamos, ó Pai de amor, no momento de nossas vidas, Senhor Deus, estarmos clamando a Ti, estarmos, Senhor Deus, buscando em Ti, Senhor Deus, o nosso refúgio, estarmos, Senhor Deus, tão somente, Senhor Deus, dependendo de Ti. Ó Pai de amor, nos ajuda, Senhor Deus, a dependermos mais de Ti, a confiarmos tão somente em Ti, ó Deus. Porque, Senhor Deus, não há outro nome, Senhor Deus, pelo qual importa nós sejamos salvos. Mas, Senhor Deus, o Teu amor, a Tua graça nos alcançou, ó Deus. E hoje nós estamos aqui, Senhor, nessa noite. Queremos, Senhor Deus, te agradecer, Senhor, pela vida do Teu servo pastor, Senhor Deus, que nos trouxe essa mensagem. A vida do Teu servo missionário Robson, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo, Senhor Deus. Pelo Teu cuidado, Senhor Deus, a cada dia sobre a vida de cada um. Nós te agradecemos, Senhor Deus. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, essa é a oração que nós te fazemos, hoje para todos sempre. Amém. E amém. Amém. Recebamos a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, as bênçãos, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. 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 Irmãos, a nossa gratidão a todos vocês que estiveram conosco, a Robson aí em Garanhuns, ao presbítero Aguinaldo aqui em Sertânia, eu também em Sertânia. Que Deus continue nos abençoando. Um abraço a todos os irmãos. Não vamos citar nomes aqui para não sermos injustos, né, com alguns, mas que Deus abençoe e receba o nosso abraço, o abraço aqui da Igreja Presbiteriana em Sertânia. Alguns avisos necessários, irmãos. Foi publicado o novo decreto aí do governador do estado, né, até o dia 31, nós estaremos no mesmo sistema e nós queremos avisar os irmãos da igreja que na próxima terça-feira nós teremos o nosso momento de oração pela plataforma do Google Meet, às 19 horas e 30 minutos. Nos acompanhe, nós vamos colocar o link lá no grupo da igreja para que nós estejamos participando desse momento de oração. É importante a sua participação, muito fácil, uma plataforma muito fácil, você pode acessar e participar conosco. Terça-feira, 19 horas e 30 minutos. Né? Quarta-feira, 19 e 30 minutos, também pela plataforma do Google Meet, a nossa reunião do Conselho. Né? Estamos lembrando aí os presbíteros, a participação, juntamente com a tesouraria da igreja, a participarmos pela plataforma do Google Meet, quarta-feira, 7h30 da noite. Na quinta-feira, irmãos, nós já começamos naquele outro formato. Né? Nós vamos voltar às nossas reuniões presenciais. O decreto do governo do estado vigora do dia 1 ao dia 25 de abril. Durante a semana, as atividades poderão ser realizadas de 10 da manhã a 8 da noite. No final de semana, de 9 às 5 da tarde. Então, nós estaremos com a atividade de estudo bíblico na quinta-feira, 6h30 da tarde, aqui na igreja presencial. Os irmãos podem vir, cumprindo todos os protocolos, com máscara, álcool em gel, distanciamento social. Nós estaremos aqui reunidos. No domingo, irmãos, aí nós teremos a mudança, ao invés de termos escola dominical e culto, nós teremos apenas um culto, às 10 horas da manhã, culto presencial. Domingo é domingo de Páscoa, nós estaremos celebrando a Páscoa do Senhor e também celebrando a Santa Ceia do Senhor, 10 horas da manhã. Nós vamos colocar a lista aí no grupo da igreja para os irmãos se inscreverem. Né? Então, começa aí as nossas atividades presenciais na quinta-feira, 7h30, no domingo, 10 horas da manhã. No sábado, nós teremos live, no domingo pela manhã, às 8 horas, o programa da rádio, o programa Gente que Crê, já do costume dos irmãos, rotina da igreja, aí, agenda da igreja, nós estaremos aí com essa programação. Demais avisos nós vamos aí informando aos irmãos ao longo das nossas
programações. Um abraço, Aguinaldo, um abraço, Robson. Deus abençoe em nome de Jesus e os demais irmãos que nos acompanharam até agora. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Amém.